apenas com 9 jogos realizados. Esse é o 9º jogo da seleção brasileira, o 9º jogo da seleção cubana. O Brasil com 8 vitórias em 8 partidas. Apresentação da seleção brasileira. Érica vindo para o jogo. Número 5, Mari. Formação inicial do Brasil. Valesquinha, número 8. A Virna está confirmada na equipe, número 10. Fernanda Venturini, número 14. A levantadora do Brasil. E a Fabiana, número 16. Arlene faz a função de líbero, tem o número 15. A seleção brasileira que enfrenta a seleção cubana. José Roberto Guimarães é o técnico da seleção brasileira para esse jogo Brasil e Cuba daqui a pouquinho. Bola subindo para você aqui no Sport TV. A número 1, Ruiz, apresentação da seleção cubana. Echevarria, número 6, é a levantadora. A número 8, Ortiz Charro. A apresentação do número 11, Mesa. Número 16, Telles. E a número 18 da seleção cubana. Número 18 é Barros. Função de líbero, a número 5, Martínez. Aí Luiz Calderon é o técnico da seleção cubana. Eu estou com o Fernando de Ávila. Fernandão, muito bom dia para você, Fernandão. Brasil e Cuba, definição do melhor time nesta fase de classificação. O time que está em quadra pela seleção cubana tem uma média de altura de 1,82. Promessa de um jogão para o assinante do Sport TV, Fernandão. Tudo bem, Eusébio. Um forte abraço também para os assinantes do Sport TV. Jogasse voleibol, o Brasil está muito, muito bem nesse Grand Prix, liderando, como você bem falou. A equipe está invicta, sobrando. Inclusive, é sempre bom ressaltar que ganhamos da China por 3-1 na primeira fase. A China que lidera, né, o ranking da Federação Internacional de Voleibol. Isso mostra, né, o equilíbrio do voleibol feminino. O masculino também é bem equilibrado, mas o Brasil tem conquistado vários títulos. E hoje é o grande dia. Uma rivalidade muito grande contra Cuba. Cuba está há 2 anos, né, refazendo a sua equipe. Cuba que dominou o voleibol mundial na década de 90. Cuba conquistou Barcelona 92, Atlanta 96 e sim 2000, tricampeã olímpica. Vamos para o início da partida, começa no saque a seleção de Cuba, o saque é de Barros. Vamos para o início do primeiro set, começa sacando a seleção cubana, começa o primeiro set. Fernanda Venturini faz o levantamento, olha o ataque da Viena, bloqueio de Cuba. Primeiro ponto do jogo, 1-0 para Cuba no bloqueio. A Viena foi para o ataque, o bloqueio estava montado em cima dela com o Ruiz fazendo o primeiro ponto do jogo. Permanece sacando Barros. 1 para Cuba, 0 para o Brasil. Bom saque de Barros, Fernanda teve que correr. Fez o levantamento. O ataque da Mari tocou na jogadora de Cuba, foi para fora. É o ponto de empate do Brasil no primeiro set, 1 para o Brasil, 1 para Cuba. Vai para o saque Virna. Sacou o Virna. Para o levantamento, passando do bloqueio brasileiro. Virando mesa número 11. 2 para Cuba. 1 para o Brasil no primeiro set. Um saque da seleção cubana. Fernanda faz o levantamento. Jogada rápida pelo meio. Fabiana botou no chão. 2 para o Brasil, 2 para Cuba. Primeiro set de partida. É muito, muito importante o Brasil jogar essa bolinha na mão. Olha só, linda bola agora da Fabiana na mão da Fernanda Venturini. Se o passe não sair, nós vamos ter sérios problemas, que o bloqueio cubano é muito alto e forte. Sacou Fabiana, saque bem forçado. Mesa fez o levantamento, facilitou o trabalho ali pelo meio de rede. Virando Telles. Terceiro ponto de Cuba no primeiro set, 3 para Cuba, 2 para o Brasil. Chegando para o saque, Ruiz. Jogador de 1,79 m, Ruiz sacando. Fernanda faz o levantamento, jogada rápida do Brasil, bola boa, bola no chão. Érica. Tudo igual, 3 para o Brasil, 3 para Cuba no primeiro set. É o Zé Roberto Guimarães, atenta a partida. Jogo equilibrado no primeiro set. Mari sacando. Forçou bem Mari. Olha o levantamento. O ataque no bloqueio. O ataque da Ortiz Charro.
A disputa ali junto à rede, foi esperta a Fernanda Venturini colocando no chão, é o 4º ponto do Brasil, 4 para o Brasil, 3 para Cuba no primeiro set. O Brasil conseguiu amortecer bem o bloqueio, enfim, a Fernanda Venturini foi lá em cima, rodou a mão, pontinho para o Brasil começa bem e a perspectiva de um jogo bem disputado. Essa levantou, ataque veio do fundo. Barros virando mais uma, tudo igual, 4-4 no primeiro set. A imagem de Luiz Calderón, técnico da seleção cubana. Vai para o saque número 16, Tellers. Sacou o Tellers. A rede amorteceu, complicou a recepção brasileira. Mari, afastado da rede, atacou para fora, é ponto de graça para a seleção de Cuba. É o 5º ponto de Cuba no primeiro set, 5 para Cuba, 4 para o Brasil. Bola está em jogo mais uma vez. Valesquinha recebeu o levantamento da Fernanda. Empurrou a Érica. Empurrou para o outro lado. É o 5º ponto brasileiro no primeiro set. Tudo igual, 5-5. Jogo equilibradíssimo no início. Vai para o saque, Érica. Sacou Érica. Olha, ataque de Cuba com potência. O ataque cubano não é um ataque veloz. Você vê que o bloqueio brasileiro está chegando no bloqueio duplo, mas tem que estar firmezinho. Enfim, nós temos de melhorar também nosso sistema defensivo para poder buscar o contra-ataque. Virou mais uma Ramírez, 6-5. Fernanda faz o levantamento. Virna! Bota no chão, é o ponto de empate brasileiro no primeiro set, tudo igual, 6-6. Você vê a diferença, né? Quando a bola vai na mão da Fernanda Venturini, ela acelera mesmo. Porque o bloqueio cubano é um bloqueio forte e do outro lado ela já não tem essa preocupação. Ela acredita muito no poder do ataque cubano. Ramírez fez o levantamento, jogada pelo meio em velocidade, virando mais uma Barros. 7º ponto cubano neste primeiro set, 7 para Cuba, 6 para o Brasil. Ontem mesmo vencendo a Coreia com facilidade por 3-0, o Brasil bloqueou muito pouco. Fizemos 3 pontos somente. E veja só, Eusébio, Coreia custou 9 pontos. Então o Brasil precisa melhorar urgentemente, mesmo jogando bem, o fundamento bloqueio. Erro de saque de Ortiz. Ponto de graça para a seleção brasileira, tudo igual, 7-7. Sacando Fernanda Venturini. Ramírez levantou. Ruiz virando com precisão, 8º ponto de Cuba. No primeiro set, 8 para Cuba, 7 para o Brasil. Primeiro tempo técnico obrigatório da partida. Você acompanhando aí a cortada de Ruiz para fazer o 8º ponto da seleção de Cuba. Nesse sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube na última competição de alto nível antes do embarque para Atenas. E você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde no Sport TV. E no domingo você assiste ao desafio de natação no Sport TV 2 a partir de 10 da manhã. O passe tão cheio, saiu para a saída, nós não podemos desperdiçar a chance da defesa do bloqueio. Tá? Aqui ainda nós vamos deixar, vamos jogar, mas lá não pode. Agora, gente, vamos tocar mais. Saque mais, saque mais. Esse que vai entrando no bloqueio. O Zé Roberto acabou de falar o que eu tinha comentado aqui a respeito do bloqueio, né, da defesa. Então ele comenta, né, saída de rede do ataque cubano, né, tem que acontecer um bloqueio ou pelo menos amortecer uma defesinha. Entrar de rede ele diz que é mais difícil, é mais complicado, mas sair de rede não. 8 para Cuba, 7 para o Brasil no primeiro set. Vai para o saque Barros. Jogadora de 1,88 m. Sacando Barros. Bem forçado para cima da Viana. Levantou Fernanda pelo meio. Fabiana. A bola passa pelo bloqueio de Cuba. Tudo igual, 8 para o Brasil, 8 para Cuba neste primeiro set. Para você ter uma ideia do potencial de ataque de Cuba, entre as 10 melhores atacantes do Grand Prix, Cuba tem 3 jogadoras relacionadas. Bloqueio do Brasil, amortece, cobertura da Arlene. Contra-ataque, Fernanda levantou. Atacou Érica, a bola cai. Vira o jogo Brasil no primeiro set, 9 para o Brasil, 8 para Cuba. Boa bola, aproveitamos o pontinho no contra-ataque, o bloqueio amorteceu. A Érica pegou um bloqueio duplo em cima, enfim, trabalhou com categoria, mais um ponto. Bom, saque brasileiro, passou de graça, cobriu Arlene. Fernanda faz o levantamento, ataque da Mari, botando no chão.
10º ponto do Brasil, 10 para o Brasil, 8 para Cuba no primeiro set. Pô, bola, é sempre importante Fernanda Venturini nesse contra-ataque, né? Se possível receber a bola na mão, próxima rede, acelerar bastante. Recepção de toque, olha a complicação de Cuba, deu uma desestabilizada o time cubano, hein? Falta de categoria, né? Você vê que faltou categoria aí. Certamente, se fosse com a Fofão, a Fernanda Venturini, elas saberiam aí realizar um levantamento bem melhor do que a tentativa da levantadora cubana. E o erro foi da Ramírez. As jogadoras de ataque, as melhores atacantes do Grand Prix até agora, as 10 melhores. Eu falei que tem 3 cubanas, a Ruiz lidera com o melhor atacante até agora. Ortiz tem a 2ª posição e a Barros tem a 4ª colocação como as melhores atacantes do Grand Prix. E no fundamento saque, as 3 melhores do Grand Prix são cubanas, né? A Barros, Fernandes, Ruiz e a Marli. Quer dizer, isso mostra também a força do saque cubano, que até agora o Brasil está conseguindo passar até com facilidade. Tem 3 pontos de vantagem até agora a seleção brasileira no primeiro set. Placar de 11-8. Olha o bom saque brasileiro. Ramírez levantou, Ruiz tentou consertar a cobertura do bloqueio da Fernanda, atacou Fabiana. Defesa cubana funcionando. Bola passada lá no fundo para fora. 12º ponto do Brasil no primeiro set, 12 para o Brasil, 8 para Cuba. Cuba tem essa característica de errar muito, né? Você vê que em alguns momentos, olha só, ela poderia trabalhar, dar uma meia batida. Eles erram bastante. Bola está em jogo, Ruiz atacou para fora, mais um erro. Mais um erro sem desvio no bloqueio, 13º ponto do Brasil, 13-8. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, Cuba vai estar no grupo B, junto com Alemanha, República Dominicana, Rússia, China e Estados Unidos. Dependendo da colocação do Brasil e de Cuba, pode haver um cruzamento aí entre Brasil e Cuba na segunda fase. Placar de 13 para o Brasil, 9 para Cuba no erro de saque brasileiro. Sacando mesa, sacando direto na rede, é ponto de graça para o Brasil. 14º ponto do Brasil, 14 Brasil, 9 Cuba. O grupo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, Japão, Grécia, Quênia, Coreia do Sul e Itália. Sacando Fabiana, 14-9. Ramírez levantou, olha só a dificuldade, empurrou a Ruiz, cobertura brasileira com Érica. Bola passou para o outro lado com Virna. Trabalham as cubanas, olha o levantamento, ataque pelo meio. A bola foi boa lá no fundo, bola de Tellers. 10º ponto de Cuba, 14 para o Brasil, 10 para Cuba. O jogo tá bom para o Brasil nesse início, principalmente para o nosso saque, né? Tá um saque tranquilo, mas as cubanas estão com muitos problemas para passar na mão da levantadora. Sacando o Ruiz. Para cima da Arlene, levantamento da Fernanda, Mari atacando para cima do bloqueio de Cuba, explorando. 15º ponto do Brasil, 15 para o Brasil, 10 para Cuba no primeiro set. E a Mari, que entrou contra o Japão, foi a maior pontuadora, né? Tá muito bem, 1,89 m, se firmando rumo a Atenas. Saque da Mari. Forçou bem o saque a Mari. Mesa faz o levantamento, o ataque pelo meio. Deu defesa, cobertura do Brasil funcionando. Mari tem o contra-ataque, defesa cubana. Mesa empinou, Ruiz atacou, deu defesa da Arlene, é bom rally. Trabalhou Fernando em velocidade. Virando Valesquinha, 16º ponto do Brasil. 16 para o Brasil, 10 para Cuba no primeiro set. O Brasil com 6 pontos de vantagem. Show de bola, show de bola. Perfeita, a Valesquinha lá em cima é muito rápida, ela não é muito alta, mas tem um ótimo tempo de bloqueio. E a combinação entre a Fernanda e a Valesquinha foi perfeita. O Brasil jogando de uma maneira bem acelerada, a defesa melhorou, bloqueio chegando junto. Por enquanto, tudo ok. E neste sábado tem Campeonato Brasileiro no Sport TV a partir de 5h30 da tarde. Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e Estado de São Paulo, que acompanha as emoções de Cruzeiro e São Caetano. É o Campeonato Brasileiro neste sábado no Sport TV. Ela puxa um pouquinho mais para dentro, ela dá uma passada para cá. Tá? Então, tem que prestar atenção na saída dela, se você puder. Se ela abrir para cá, ela vai saque, Mário. Você viu um pouquinho do Zé Roberto conversando com a Érica. E a Mari permanece sacando com 16 para o Brasil, 10 para Cuba.
Sacando o Mari. Bom saque da Mari. Dificultou a recepção. O Brasil fica pedindo toque na rede. O juiz mandou seguir, tá valendo. Olha o ataque da Érica, passou pro outro lado. Mesa faz o levantamento pra ponta, o ataque pra fora. O ataque pra fora da Ortiz. Sem desvio no bloqueio, 17 para o Brasil, 10 para Cuba. E Cuba continua errando muito ruim, inclusive na conclusão final, né, no ataque. E o Brasil se aproveita nesse set, já coloca 7 pontos de vantagem, o que é algo significativo. Sacando o Mari, ótimo saque da Mari. Pra cima da Ruiz, olha o levantamento, o ataque veio pelo meio. Bola alta. Olha só, Zélio, a bola, o passe não saiu, o Brasil, quer dizer, foi no bloqueio, um bloqueio muito aberto, tem que estar atento, tem que acreditar, porque elas, quando o passe não sai, elas jogam ali pro meio uma bola alta, o bloqueio triplo tem que chegar. Foi a Telles quem virou essa bola, 17 para o Brasil, 11 para Cuba, Telles sacou. Ótimo saque da Telles. Complicou a recepção da Virna. Acima o segundo ponto de Cuba, 17 Brasil, 12 Cuba. A Virna que era dúvida para esse jogo. Ela teve um estiramento contra o Japão, o Zé, enfim, contra o próprio Japão, Coreia, ficou no banco e voltando hoje contra a Cuba. E agora o saque para fora é ponto de graça para a seleção brasileira, 18 para o Brasil, 12 para Cuba no primeiro set, no erro da Telles. O problema na coxa direita teve a Virna. Está voltando hoje contra a seleção cubana. Sacando Érica, bom saque da Érica. O levantamento, jogada em velocidade ali pelo meio. Não teve dificuldade para virar a Barros. Essa bola não é uma bola de tempo, né? Uma meia bola. Olha só, ela pega a bola alta, quer dizer, o bloqueio, né? Tentando a Virna aí, encostar um pouquinho mais. A melhor jogada por enquanto, o ataque cubano é pelo meio. Fernanda teve dificuldade para levantar. Virna ataca com potência. Bota no chão, é ponto do Brasil. O ótimo ataque da Virna, mais um ponto brasileiro nesse primeiro set. Sacou o Valesquinha. Bom saque da Valesquinha. Olha o bloqueio brasileiro, teve cobertura da Ruiz. Messa levantou. Barros atacou e virou para Cuba. Essa bola eu estou insistindo, né? Tem que ter um bloqueio duplo, né? Ficar no mano a mano vai ser complicado para Barros. Então é uma meia bola, alguém tem que ajudar. 19 para o Brasil, 14 para Cuba no primeiro set. Saque de Ortiz. Sacou Ortiz, a rede desviou, Arlene recebeu, olha o ataque brasileiro da Virna, deu defesa, lá vem contra-ataque cubano. É ponto de Cuba, tenta a reação Cuba agora, 19-15. Virando mesa. E Cuba não abandona aquele sistema de 4-2, né? Com duas levantadoras. Saque da Ortiz, bom saque da Ortiz. Fernanda faz o levantamento, Mari atacou para cima do bloqueio, 20º ponto brasileiro, 20 para o Brasil, 15 para Cuba. E Mari entrando muito bem como oposto, o Zé ainda não definiu ainda o oposto, né? Ele tentou a Bia, tentou a Leila, tá tentando a Mari, eu acho que ele não definiu essa posição ainda. 5 pontos a vantagem do Brasil no primeiro set. Sacando Fernanda Venturini. Bom saque da Fernanda. Olha o bloqueio do Brasil funcionando. Cobertura da Ruiz. Bloqueio do Brasil de novo, para cima da mesa. 21º ponto do Brasil, 21-15. A Cuba continua jogando voleibol muito marcado. Você vê que agora perfeito a Mari e a Fabiana, duas jogadoras altas, 1,93 m a Fabiana e 1,89 m a Mari. Fecharam um pontinho importante para o Brasil. Jogo parado mais uma vez, o tempo pedido pelo Luiz Calderon, técnico da seleção de Cuba. Armonía, armonía, fluye el juego. Más armonía para que fluya el juego. Fíjate que yo no estoy ahorita, lo que queremos que ustedes jueguen. Pedindo ali mais harmonia do time para que o jogo possa fluir. É verdade, né? Pouco volume de jogo, errando muito. E ele está pedindo um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de harmonia. Zona 5, é o número 5, todo tempo, zagueiro, diagonal, zona 6. Uma marcação para cima do número 5 do Brasil, que é a Mari. Nesse sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube, na última competição de alto nível, antes do embarque para Atenas.
Você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde. No domingo, você assiste ao desafio de natação no Sport TV 2 a partir de 10 da manhã. Sacando o Fernando Venturini, 21 Brasil, 15 Cuba. Olha, ataque com desvio no bloqueio. Ponto de Cuba no ataque da Barros. 16º ponto cubano. 21 para o Brasil, 16 para Cuba no primeiro set. Abre o saque Barros. Sacou Barros. Bom saque. Tirou da levantadora. Fernando teve que correr. Viana atacou. Lá vem contra-ataque. Aí Cuba aproveita o contra-ataque. Faz o 17º ponto. 21 para o Brasil, 17 para Cuba. Nós estamos numa fase da partida que o saque cubano, né? Estão arriscando bem mais e está entrando. Então nós estamos com dificuldade. Com dificuldade nós vamos ter problema. Permanece sacando Barros. 21-17. Sacou Barros. A rede amorteceu. Fernanda levantou, atacou bem, atacou com tranquilidade, virando Mari. A Mari fazendo uma partida impecável, ela que foi a melhor atacante, a maior pontuadora e grande revelação da Superliga 2003-2004. 22 Brasil, 17 Cuba. Ótimo saque brasileiro. 23º ponto do Brasil, 23-17. Ótimo saque da Virna. Permanece sacando o Virna. O Brasil vai se aproximando da vitória no primeiro set, 23-17. Sacou o Virna. Olha o levantamento, bola para fora, mas teve desvio no ataque da Telhas. 18º ponto cubano, 23 para o Brasil, 18 para Cuba. Sacando Liana Mesa. Sacou Mesa. Sacou direto para fora, é ponto de graça para o Brasil, 24 Brasil, 18 Cuba. Brasil com 7 pontos no primeiro set. Pro saque Fabiana. Sacou Fabiana. Bom saque da Fabiana. Complicou a recepção. Olha Ruiz. Atacou com muita força para cima da Fernanda Venturini. 19º ponto de Cuba. 24 Brasil, 19 Cuba. O Brasil ainda com 7 pontos. Aí vindo para o jogo número 12, Calderon. Para a saída do número 6, Ramírez. Tirou uma das levantadoras. Sacou o Ruiz. Olha o levantamento. Ataque da Mari. Ponto de Cuba. Marcou uma condução do Brasil, 24-20. O juiz foi extremamente severo. E, de certa forma, prejudicou o Brasil. E aí o Zé Roberto aproveita, pede tempo para o jogo. Lembrando a você, assinante do Sport TV, que neste sábado, a partir de 10h30 da manhã, tem a Liga Futsal, Carlos Barbosa e Atlântico Erechim no Sport TV. Tá normal, o saque um pouco mais para trás. Saque curto a gente vai buscar. Tá botando a vala na chutada. Então. Beleza. É uma área aberta, né? Galera, pra cima pra gente ter o ataque, caralho. Vai. Deu para ouvir rapidamente o Zé Roberto. O Brasil vai vencendo 24-20 esse primeiro set. O Brasil ainda com 7 pontos. Sacou Ruiz. Vira recebeu. Fernanda levantou. Mari ataca e fecha o primeiro set para a seleção brasileira. 25 para o Brasil, 20 para Cuba. O Brasil tem 1-0 no jogo. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar as emoções do segundo set. Sport TV, o canal campeão. São as emoções do Grand Prix de Vôlei, temporada 2004 para você, assinante do Sport TV. Intervalo do primeiro para o segundo set. Vitória do Brasil no primeiro set, 25-20. O Brasil tem 1-0 no jogo contra a seleção de Cuba. Fernandão, Brasil bem nesse jogo contra a seleção cubana na definição do primeiro colocado
desta fase de classificação do Grand Prix. Olha, Zé, eu gostei muito do Brasil nesse primeiro set, né? Sacou bem, com tranquilidade, errando muito pouco. A seleção cubana tem um fundamento que peca muito, que é a recepção. Elas têm pouca condição, né? Isso é uma tradição no voleibol cubano, fundo de quadra, tanto masculino como no feminino. E o Brasil se aproveitou disso, conseguimos na entrada de rede, na saída de rede, alguns bloqueios, amortecer, o nosso contra-ataque foi muito bem. E a Mari foi o grande destaque nesse primeiro set. Portanto, 25 para o Brasil, 20 para Cuba. O Brasil com 1-0 no jogo. Daqui a pouquinho, início do segundo set para você, assinante do Sport TV. O Brasil tem que ficar um pouquinho mais de olho nessa jogada pelo meio, né? De Cuba, bloqueio simples ali vai ficar um pouco complicado. Se a gente puder, a jogadora que estiver na entrada de rede, na saída de rede, ajudar a fazer um bloqueio duplo, já pode complicar um pouco mais a vida para o ataque cubano. Lembrando você, assinante, que neste domingo, a partir de 8h45 da manhã, você tem o Mundial de Moto Velocidade no Sport TV, o Grande Prêmio da Inglaterra, direto de Donington Park, nas categorias 125, 250 e MotoGP. E o último confronto entre Brasil e Cuba foi na Copa do Mundo em 2003. O Brasil ganhou Cuba por 3-2. O Brasil ficou na segunda posição e Cuba na sexta colocação. Vamos para o início do segundo set. O Brasil venceu o primeiro 25-20, tem 1-0 no jogo. Começa no saque a seleção brasileira com Fernanda Venturini. Sacou Fernanda, começa o segundo set. Ramires levantou, ataque potente, virando mesa. Primeiro ponto de Cuba no segundo set, 1-0. Seleção cubana aqui no Grand Prix do ano passado, 2003, terminou na 11ª colocação. É pro saque mesa. Bem forçado, Fernanda passou de segunda, não teve cobertura. Tudo igual 1-1. Muita visão, arriscou bastante. É aquele negócio, fundo de quadra, o time cubano não tem a percepção, não consegue se antecipar. E muita categoria da Fernanda, mais uma vez. Saque da Virna. Mesa faz o levantamento, bloqueio brasileiro funcionando. Segundo ponto do Brasil no segundo set, 2-1. Sacou o Virna. Mesa faz o levantamento, Ruiz, bloqueio do Brasil para fora. A Virna estava sacando, né? O Brasil está sacando as jogadoras que estão na rede e recuam para passar. Então estão tendo muita dificuldade. O bloqueio chegou bem, mas enfim. Vamos lá, o jogo vai ser lá e cá o tempo inteiro, mas eu acredito que o Brasil vai também vencer e eu acredito até com uma certa facilidade. Boa bola da Fabiana. Jogada de velocidade pelo meio, Fabiana botando no chão, terceiro ponto do Brasil no segundo set, 3-2. Saque da Fabiana. O saque da Fabiana. Complicou a recepção de Cuba. Quarto ponto brasileiro. 4 para o Brasil, 2 para Cuba no segundo set. E as finais, as 6 equipes, né? Itália mais 5 equipes, disputarão a final na Itália de 27 a 1º de agosto. O saque da Fabiana. Mesa levantou de costas, Barros decolou para fazer o ponto. Um belíssimo ataque de Cuba. Terceiro ponto de Cuba no segundo set, 4-3 para o Brasil. Sacando Telhas. Um saque de Telhas. Fernanda trabalhando em velocidade com o Valesquinha. Quinto ponto brasileiro no segundo set, 5 para o Brasil, 3 para Cuba. Na classificação atual do Grand Prix, os classificados para a fase final: Brasil, Cuba, China, Estados Unidos, Itália já classificada por sediar a fase final e a Alemanha. A Alemanha brigando com a Rússia pela última vaga. Por enquanto vai dando a Alemanha com um ponto à frente da Rússia. Tá brigando a Alemanha, a Rússia e a própria Polônia, né? Estão brigando pela com a mesma pontuação da Rússia. Estão brigando pela sexta vaga. Agora o quarto ponto cubano, 4 para Cuba, 5 para o Brasil neste segundo set. Olha, a Érica recebeu, foi pro ataque, foi bloqueada. É o ponto de empate de Cuba com Mesa e Barros bloqueando Érica.
Tudo igual, 5-5. Ela deu um passe lateral por ser muito alta, conseguiu abafar, a Érica buscou uma diagonal muito cravada. E agora o Brasil vacilou, hein? Ponto de saque. Ace cubano, 6-5. Zé Roberto não gostou nada. Aparece sacando o Ramírez. Sacou o Ramírez, Arlene. Segunda na Fernanda, funcionou outra vez. Tudo igual, 6 para o Brasil, 6 para Cuba. E mais uma vez mostrando categoria e também a equipe cubana, pouca mobilidade, né? A tentativa de defender essa bolinha da Fernanda Venturini. Vai pro saque, Érica. Sacou Érica. Recepção ruim, Ramírez ajeitou a diagonal muito bem executada pela número 8, a Ortiz. 7º ponto de Cuba, 7 para Cuba, 6 para o Brasil. Diagonal curta. Levantamento de manchete, consertou direitinho ali a número 6. A Ramírez, e a Ortiz foi lá e arredondou. Sacando Ortiz. Fernanda levantou, Mari teve dificuldade. 8º ponto de Cuba. 8 para Cuba, 6 para o Brasil no segundo set. Primeiro tempo técnico obrigatório neste segundo set. Esse sábado tem Campeonato Brasileiro no Sport TV a partir de 5h30 da tarde. Bola rolando para Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e São Paulo, que acompanham Cruzeiro e São Caetano. Vambora, galera. Nós precisamos ajeitar. Erro nosso. Né? Erro nosso. Passe, saque direto, aí que tá. E a outra, estourou o passe lá, nós não podemos deixar cair aqui. Com a bola vinda de trás, ela dando um pau com duplo lá. Isso aí, bora. Diagonal, hein, galera? Se essa bola estourada, não tem muito corredor. O Zé Roberto dando uma dura na turma. O Brasil deu uma caída. Quer dizer, mérito também da equipe cubana, que entrou muito mais forte no saque, né? E o saque cubano é uma arma incrível que eles têm. Não sacaram bem o primeiro set, estão voltando muito forte no saque. E alguns números do Brasil no Grand Prix. No ano passado o Brasil ficou na 7ª colocação na Copa do Mundo. O Brasil foi vice-campeão. O Brasil que foi campeão do Grand Prix em 94, 96 e 98. A vez saque cubano. A Arlene recebeu o levantamento da Fernanda para Virna. Atacou com muita força Virna. É ponto do Brasil, 7º ponto do Brasil, 8 Cuba, 7 Brasil, segundo set. Está revendo o ataque da Virna, tocou no bloqueio da mesa e foi para dentro da quadra. Olha o bloqueio do Brasil trabalhando e amortecendo. Valesquinha. Fernanda levantou para Virna na diagonal curta. Foi dentro, foi dentro. Deu bola fora da Virna, 9º ponto de Cuba. Vamos rever aí. Bola duvidosa. Bola bem duvidosa, hein? É 9-7. Bom saque. Da Barros forçando bastante. Mari afastada da rede. Bola voltou de graça. Ramírez levantou em velocidade o ataque cubano. Valeu. Estamos comemorando já, a bola voltou, o bloqueio do Brasil amorteceu. Cobertura da Érica, Fabiana, valeu o esforço brasileiro. Valeu mesmo, né? A equipe cubana começou a vibrar antes do tempo. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos ver se eles vão repetir a defesa sensacional do Brasil. Já é a definição do ponto com a vibração da Fabiana fazendo o 8º ponto brasileiro. 8 Brasil, 9 Cuba, segundo set. Olha o levantamento para a ponta, Ruiz. Achou espaço vazio, Ruiz botou no chão, 10º ponto de Cuba, 10-8. Está mantendo a vantagem de 2 pontos a seleção cubana. Sacando a mesa. Fernanda fez o levantamento Fabiana, essa bola não passou. O saque cubano agora muito forte. Fernanda Venturini correndo para um lado e para o outro. Aí o Brasil começa a complicar, começa a forçar um pouco mais. Então nós estamos vendo aí 7 Brasil se complicando um pouco mais. Agora aquele negócio, nosso saque também tem que melhorar. 11 para Cuba, 8 para o Brasil. Fernanda faz o levantamento, ataque da Mari. 9º ponto brasileiro, 11 Cuba, 9 Brasil.
Pegou bem ali o corredor na entrada de rede. Para fazer o 9º ponto brasileiro. Sacou o Virna. Mesa faz o levantamento totalmente errado. A bola voltou de graça. Fabiana levantou. Tem a chance o Brasil. E o bloqueio funcionou. O bloqueio de Cuba. 12º ponto de Cuba. Pegaram a Mari ali no bloqueio. 12 para Cuba, 9 para o Brasil. 3 pontos a vantagem. Sacou o Ruiz, sacou o curto. Arlene. Fernanda levantou. Mari, agora deu certo. Mais uma vez sobrando categoria aí para Fernanda Venturini. Ela que pegou aí uma bola espetada na rede, inverteu para a saída de rede. 12 para Cuba, 10 para o Brasil. No segundo set, o Brasil venceu o primeiro set 25-20. Vai para o saque Fabiana. Sacou Fabiana. Mesa levantou. Ramírez atacou, deu defesa, mas foi para fora. 13º ponto de Cuba, 13 para Cuba, 10 para o Brasil. Aí Luiz Caldeirão pedindo força, cada vez mais forte para a seleção cubana. Telhas. Bom saque de Telhas. Fernando levantou de manchete, uma área afastada da rede, deu um tapinha, ótima cobertura. Lá vem contra-ataque. Usou Ramírez o corredor, atacou para fora sem desvio. 11º ponto do Brasil, 13 Cuba, 11 Brasil. Olha a repetição para você tirar dúvida. Realmente não toca na Érica. Sacando Mari. Bom saque da Mari, veio de graça, Valesquinha. É ponto do Brasil, 12º ponto Brasil encosta. Mais uma vez a Mari fazendo a diferença, ela que está muito bem no ataque, agora sacando muito bem. Vou de novo, vou insistir, é muito importante o Brasil entrar, acreditar no saque. Permanece sacando Mari, 13-12, bom saque da Mari. Tudo igual, 13 para o Brasil, 13 para Cuba no segundo set. E pegou a líbero Martínez. Permanece sacando a Mari. Um ótimo aproveitamento no saque. Aí viajou Mari, forçou um pouquinho, jogou para fora. 14 Cuba, 13 Brasil, mas valeu a passagem dela. Recepção de toque ali da Virna, levantamento da Fernanda, a Érica, bloqueia, amortece, cobertura da Ruiz, mas aí volta para fora. 14º ponto do Brasil, tudo igual de novo, 14-14. Passou a Valesquinha, ela inverteu com a Érica, o bloqueio estava ali, a Ruiz cobriu, mas não direcionou. Saca da Érica. Forçou lá no fundo a Érica, para cima da Ruiz. Olha a defesa brasileira, partiu atrás, Arlene não chegou a tempo, 15º ponto de Cuba. 15 para Cuba, 14 para o Brasil no segundo set. Cuba que tem 11 participações do Grand Prix, 122 partidas jogadas, 87 vitórias e 35 derrotas, com 71% de aproveitamento. Saque bem forçado, tirou da Fernanda. 16º ponto de Cuba, 16 para Cuba, 14 para o Brasil. Ótimo saque da Ortiz. Segunda parada técnica obrigatória neste segundo set de partida. E neste sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube na última competição de alto nível antes do embarque para os Jogos em Atenas. Você vai acompanhar tudo ao vivo a partir de 3 da tarde no Sport TV. O resto do jogo tá igual. Estamos no jogo, galera. Vamos melhorar um pouquinho o saque, hein? É isso que nós vamos fazer mesmo. Para aqui, Érica. Vai fazer a mesma coisa, só que não joga para fora. Tá? A melhor bola dela é para dentro, é meio do bloqueio. Não acompanha o corpo dela que ela bate contra. Tá? Bora, pra cima. Sobe, a gente conserta a bola. Vamos mexer a perna. Pega o ponto do bloqueio, pega. Deu para ouvir o Zé Roberto Guimarães passando as instruções para os jogadores da seleção brasileira. Ele falou mais uma vez, né, fortalecer o saque. E esse segundo set está sendo marcado pela força do saque. Ora pelo lado cubano, ora pelo lado brasileiro. Quer dizer, Cuba saca bem, abre uma vantagem, o Brasil saca bem, consegue empatar, encostar. Vamos ver se o Brasil dá uma melhorada. Ótimo saque da Ortiz.
É ponto de Cuba, 17 para Cuba, 14 para o Brasil. Está revendo aí o ótimo saque de Ortiz. Sacando Ortiz. Outro bom saque, Arlene recebeu. Fernanda trabalhou com Valesquinha, teve cobertura cubana. Olha o contra-ataque, bloqueio do Brasil da Virna. Boa bola, bloqueio duplo de cima, chegando, concentrado. Vamos ver se o Brasil agora consegue se recuperar e voltar a sacar bem. Ter um pouquinho mais de volume de jogo. 17 Cuba, 15 Brasil. Olha o levantamento lá para a ponta, Ruiz. Deu defesa, tá valendo. Passou Fabiana. Trabalham as cubanas. Ortiz fez o levantamento e a Ruiz decolou para botar no chão. 18º ponto de Cuba, 18-15. Vai pro saque Barros. Aí forçou demais, jogou para fora. É ponto de graça para a seleção brasileira. 18 Cuba, 16 Brasil. Sacando Fernanda Venturini. Ortiz levantou, Ruiz, que pancada para cima da Érica. Não teve nenhuma chance de defesa. 19 Cuba, 16 Brasil. A levantadora cubana está recebendo a bola na mão, né? Ela nem anda. Quer dizer, é aquele negócio, nosso saque tem que melhorar, estou insistindo. Esse segundo set caiu muito o poder do nosso saque. Beleza, sacou. Em cima da Arlene, Fernanda faz o levantamento, Mari, bloqueio de Cuba para fora. 17º ponto do Brasil, 19 Cuba, 17 Brasil no segundo set. Porque do lado que for a bola tem uma levantadora ali pronta para fazer o levantamento do time de Cuba, né? Ou é a mesa número 11 ou a número 6 Ramírez. E agora nenhuma das duas. E a bola veio de graça para a Érica botar no chão, 18º ponto do Brasil. Encosta o Brasil agora, 19 Cuba, 18 Brasil. Permanece sacando o Virna. Sacou o Virna. Bom saque da Virna. Mesa faz o levantamento. Ruiz. Ótima defesa da Arlene. Contra-ataque brasileiro. Érica! Explorando o bloqueio de Cuba. Tudo igual. 19-19 no segundo set. Boa bola da Érica. Uma defesa também espetacular na diagonal da Arlene. Olha só, ela foi, explodiu ali no corredor. Brasil voltando. Estamos no jogo. Tá tudo igual. Até a cubana agora solicitou um tempo. Brasil reagindo bem. Voltando a jogar de maneira bem concentrada. Esse domingo, a partir de 8h45 da manhã, tem Mundial de Moto Velocidade no Sport TV, o Grande Prêmio da Inglaterra, direto de Donington Park, nas categorias 125, 250 e MotoGP para você. E temos que entrarle forte em todo elemento, temos que ir forte, muito entusiasmo entre vocês, hablem, comuniquem-se, hablem. Eu abro uma pergunta, Virna sigue sacando em 2 e 1, não resingen mais, cojones, então você saque aí. O Brasil está sacando muito na posição 1 e 2, que é sair de rede e saque. Ele está chamando a atenção das jogadoras, que o saque o tempo inteiro é ali. Mas na dúvida que o Brasil está bem mais concentrado. 19-19, sacando o Virna. Mesa faz o levantamento, Ruiz. Praticamente sem marcação de bloqueio. Que pancada, hein? 20º ponto de Cuba, 20 para Cuba, 19 para o Brasil. E a Ruiz, que é a melhor atacante até agora do Grand Prix. Olha a recepção ruim, Fernanda teve que consertar, Arlene passou de graça. Olha a chance do 21º ponto de Cuba, acontece o 21º ponto, Ramírez. É aquele negócio, né? Olha só, tava 19-19, tudo bem, conquistaram o 20º ponto, mas agora o Brasil tinha que rodar. Aí o Zé pede o tempo, chateado, enfim. Nós não podemos escapar, né? Esses 2 pontos de diferença, se ficar a troca de saque vai dar Cuba. Na frente, elas podem meter um curto. Quando elas estão atrás, elas não vão fazer isso. Tá? Só segura, posiciona para poder jogar. Abre pra cá e eu passo. Passa rápido. Não pode, é descuidado o bloqueio dela. O problema é esse, é que a passe saiu para cá, ela pode alongar essa bola lá, porque a Fabi deu um passo para a esquerda, fica no simples lá com ela. Não pode chegar desequilibrada do jeito que você chegou. Bora pra cima. Vai. Valeu, vai, galera. Vai.
O Zé chamou a atenção da Mari em relação àquela bola da Ortiz, né? Que ele entrou para baixo, quebrando, porque a Mari chegou bem quebrada. Ela estava tentando auxiliar o bloqueio de meio, não deu tempo de chegar na entrada de rede cubana. 21-19. Recebeu o Vina, o levantamento da Fernanda. Olha o ataque da Mari. Fabiana ali junto à rede, a ponto do Brasil. 20 para o Brasil, 21 para Cuba, segundo set. E agora vindo a Sassá, entra para sacar, isso ainda a Fabiana. E a Sassá, que foi a melhor jogadora do Brasil contra a Coreia, foi a maior pontuadora, fez uma partida realmente excepcional e ela normalmente saca muito, muito bem. Vamos torcer por ela agora. É para o saque Sassá. Sacou o Sassá. Mesa faz o levantamento, ataque no corredor. Virou sem dificuldade a Ortiz. E aí a Mari novamente, né? Tá ali comendo mosca. Quer dizer, é claro que é difícil no mano a mano parar o ataque cubano. Mas a bola não tá nem triscando no bloqueio dela. 22 para Cuba, 20 para o Brasil. Telhas no saque. Sacou o Telhas. Olha a Fernanda fazendo o levantamento. Mari deu defesa. Aí o erro no ataque de Cuba, 21º ponto do Brasil, erro da Telhas. A gente precisa sacar, Eusébio, e conquistar o ponto, né? Se ficar nessa troca de saques, troca de pontos, vai dar Cuba. Então é muito importante o Brasil sacar e conquistar o ponto. E o saque é da Mari. Sacando o Mari, forçou demais, jogou para fora. 23º ponto de Cuba, 23-21. E aí, alteração, saindo mesa número 11, entrando Caldeirão número 12. Caldeirão que tem 1,91 m. Sacou o Ramírez, Virna recebeu, Fernanda levantou, Érica. Vira para o Brasil, 22º ponto do Brasil, 23 Cuba, 22 Brasil. Como passa a Valesquinha, a Érica vem e ataca para cima do bloqueio cubano. Vindo para o jogo a Bia, saindo Fernanda Venturini. Para tentar ali o ponto de bloqueio. Saque da Érica. 23 para Cuba, 22 para o Brasil. Sacou a Érica. Ramírez levantou a jogada de velocidade, bloqueio nem foi. Virando Barros, 24º ponto de Cuba, 24-22, Cuba com 7 points. Barros é uma jogadora muito alta, 1,88 m, uma boa impulsão, ela consegue atacar 3,25. Saque de Ortiz. Corfão faz o levantamento, explora o bloqueio a Vina. 24 Cuba, 23 Brasil, Cuba com 7 points. Agora nós estamos naquela situação delicada, né? Nós vamos sacar forte ou vamos colocar a bola em jogo. Eu, particularmente, gostaria que o Brasil sacasse forte, entrasse mais forte no saque. O Zé tinha feito ali a inversão de 5-1, já está em quadra Fofão como levantadora. Sacou Valesquinha. Cuba com 7 points, olha o levantamento, Ruiz, bloqueio do Brasil, amortece. Olha a Érica, vai ter que passar a Virna. Passou para o outro lado. Olha o levantamento, Ruiz, bloqueio brasileiro. Ótima cobertura. Bola está com Cuba, tem a chance de definir o set, atacou para fora. Erro de Barros. Tudo igual, 24-24. Aquele pontinho que nós estávamos precisando, quer dizer, sacamos e pontuamos. Agora tempo, tudo igual, jogo bom. Esse set vai ser decidido no detalhe, né? Naquele pequeno detalhe. É o Luiz Caldeirão. Pede tempo para o jogo. Nuestro recibo que está llegando. Igual, mucha movilidad en nuestro recibo y apoyando a nuestros atacadores. Todo el mundo ataca. Todo el mundo ataca. Todo el mundo ataca. Apoyando a nuestros atacadores. El recibo tiene que ir. Bólalo allá. Perro en el bloqueo. Perro, que se está fuerte en el bloqueo. A huevo rápido y después lleva a los extremos. ¿De acuerdo? Los brazos no lo dejen atrás. A filosofia dele ficou bem clara, né? Todo mundo ataca apoiando. Quando no ataque efetivamente apoia quem está atacando. Tudo igual, 24-24 no segundo set. Saque da Valesquinha.
Momento de definição no segundo set. O Brasil venceu o primeiro 25-20. Sacando Valesquinha. Com o saque da Valesquinha. Recepção quebrada. Olha, ótima defesa brasileira. Empinou a Virna. Olha a Bia. Passou para o outro lado. Cobertura cubana. 2 toques de Cuba. 25º ponto do Brasil. O Brasil agora com 7 points. 25-24. Erro da Calderon. Calderon entrou fria. Tentou levantar de costas. Deu tudo errado. O Brasil sacando bem. Um bom volume de jogo. E a Bia foi muito inteligente. Deu uma pingadinha esperta. Calderon que tem apenas 19 anos. Já saiu. Voltando à mesa número 11. Saque da Valesquinha. O Brasil com 7 points. Sacou Valesquinha. Olha o levantamento. O bloqueio do Brasil. Trabalhou bem. Pode acabar o set. Virna. E aí o fim do segundo set. Bola da Virna. 26 para o Brasil. 24 para Cuba. O Brasil faz 2-0 no jogo. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar o terceiro set. Sport TV, o canal campeão. É o Sport TV na cobertura do Grand Prix, temporada de 2004 para você. O Brasil virou para cima de Cuba e venceu o segundo set. 26 para o Brasil, 24 para Cuba. O Brasil que venceu o primeiro 25-20. O Brasil tem 2-0 no jogo, Fernandão. E que partida do Brasil nesse segundo set, hein? O segundo set foi espetacular, principalmente, José, porque nós ganhamos, né? Mas foi super disputado, um jogaço de voleibol. E o Brasil mostrou o principal, o poder de recuperação. Estávamos atrás, jogamos o tempo inteiro atrás. E o destaque fica para a Virna. A Virna jogou muito bem na entrada de rede, decidiu praticamente o segundo set. Está acompanhando alguns momentos do segundo set. Atacante com ótimo aproveitamento na partida, Ortiz. É o levantamento da Fofão. O ataque da Virna. Bola tocando no bloqueio, caindo a vibração da Virna. E o Brasil vencendo esse segundo set, 26-24. O Brasil com 2-0 no jogo até agora. Daqui a pouquinho o início do terceiro set. Neste sábado tem desafio de natação no Sport TV. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube, na última competição de alto nível antes do embarque para os Jogos de Atenas. E você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde no Sport TV. E no domingo você assiste o desafio de natação no Sport TV 2, a partir de 10 da manhã. Vamos para o terceiro set. E a pressão agora é toda em cima da equipe cubana, né? Que tem a obrigação de vencer para continuar na partida. Então a equipe brasileira tem que entrar bem, concentrada, no seu ritmo, bom volume de jogo e nunca desprezar um bom saque. Começa sacando Cuba através de Barros. Começa o terceiro set, sacou Barros, forçou demais, jogou para fora. Primeiro ponto do terceiro set é do Brasil, 1 para o Brasil, 0 para Cuba. Saque da Virna. Olha o bloqueio brasileiro. Teve cobertura. Ramírez levantou, ataque pelo meio, bloqueio brasileiro, cobertura de novo. Olha Ruiz. Atacou, tocou no bloqueio, pegou o fundo da quadra. Tudo igual 1-1. É importante o Brasil conseguindo chegar nessa bola de meio, né? Bloqueio duplo, uma saída de rede também. E a Ruiz girou muito bem, buscando um corredor. A Mari tá dando muito a mão. Quer dizer, ela que fica ali perto da antena, ela tem que virar a mão direita, bem para dentro. E no ataque ela tá perfeita, ela tem que melhorar um pouquinho mais o seu bloqueio. E ela virando mais uma, fazendo o segundo ponto do Brasil, 2 para o Brasil, 1 para Cuba no terceiro set. Saque da Fabiana. Sacando Fabiana, bom saque da Fabiana. Mesa levantou o bloqueio brasileiro. Olha Ruiz com dificuldade, bloqueio do Brasil, chegou, olha a dificuldade, é ponto do Brasil. Terceiro ponto do Brasil, 3 para o Brasil, 1 para Cuba. Está em quadra número 10, Fernandes. E mais uma vez o bloqueio de meio funcionando. Esperto, agora um duplo chegando em cima, bloqueio concentrado. O Brasil começou muito bem o terceiro set. Sacou Fabiana. Bom saque da Fabiana. Olha o levantamento, Ruiz.
ataca por cima do bloqueio, no espaço vazio, segundo ponto de Cuba. 3 para o Brasil, 2 para Cuba. Ela alcança 3,29. Saque da Ruiz. Recebeu Viana, Fernanda levantou, Valesquinha atacou para fora. Aparecendo ali o quarto ponto do Brasil. Mas o placar não é esse não, o ataque foi para fora, tudo igual 3-3. Fernanda levantou, atacou Valesquinha, agora sim, é ponto do Brasil. Agora é o quarto ponto do Brasil, 4-3. Por saque Mari. Sacou Mari. Luiz recebeu. Mesa levantou. Ortiz. Fora. Usou o corredor, atacou para fora. Sem desvio no bloqueio, sem desvio em qualquer jogadora brasileira. Bola limpa, é ponto do Brasil. Placar de 5 para o Brasil, 3 para Cuba no terceiro set. O Brasil com 2-0 no jogo. Venceu o primeiro 25-20. Venceu o segundo 26-24. O Mari sacou. Em cima da Ruiz. Mesa levantou e inverteu. Ataque potente. Virando a Ramírez. Quarto ponto cubano, 5-4. Érica. Fernanda levantou. Mari. Não passou. Chegou um pouquinho atrasada, não passou. Tudo igual 5-5. Saque de Fernandes. Recebeu a Arlene. Levantamento da Fernanda. Empurrou para o outro lado a Érica. Contra-ataque de Cuba. Deu defesa da Arlene. Fernanda trabalhou o ataque do meio. É ponto do Brasil. Viana. Sexto ponto do Brasil. É Viana que não estava sendo muito municiada a fundo de quadra. Apareceu muito bem agora na posição 6, só no meio. Olha lá. Alargou a passada. Pontuou. Já contou com a ajuda ali da rede. Saca da Érica. 6 Brasil, 5 Cuba, terceiro set. Sacou Érica. A rede amorteceu, é ponto do Brasil. É um saque bem rente. Quando toca na borda, não tem jeito. Sétimo ponto do Brasil, 7-5. Palmeiras sacando a Érica. Sacou Érica. Mesa levantou. Ortiz bloqueio brasileiro para fora. É ponto de Cuba, sexto ponto. E a bola foi bem espetada, bem em cima do bloco. Olha só, a bola entrou. Aí a mão estava espalmada, né, para fora. Se tivesse entrado um pouquinho mais, a bola voltaria no lado cubano. Agora o saque direto para fora, oitavo ponto do Brasil, 8 para o Brasil. 6 para Cuba neste terceiro set. Primeiro tempo técnico obrigatório nesse sábado. Tem Campeonato Brasileiro no Sport TV a partir de 5h30 da tarde. Flamengo e Atlético Mineiro, os dois times mal na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segura a última posição do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro também numa situação complicada. Flamengo e Atlético Mineiro para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro, estado de São Paulo, que acompanha as emoções de Cruzeiro e São Caetano. Cruzeiro e São Caetano brigando lá em cima por melhores posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, a bola rolando a partir de 5h30 da tarde no Brasileirão 2004 e você acompanha aqui no Sport TV. Valeu, galera. Vambora. Um bom saque tem que fazer. Aí o tempo inteiro, a comissão técnica, auxiliares técnicos gritando, olha o saque. Eles sabem que a equipe cubana não é boa nesse fundamento. É um desequilíbrio muito grande, de vez em quando eles erram muita recepção. Então é o momento de aproveitar. E o Brasil está errando muito pouco, isso que é importante. Saque da Valesquinha, 8 Brasil, 6 Cuba. Sacou Valesquinha. Olha que belíssima bola fez ali o número 6, Ramírez. Sétimo ponto de Cuba, 8 para o Brasil, 7 para Cuba. Sacando Ortiz. Saque direto na rede da Ortiz. É ponto de graça para a seleção brasileira, 9 Brasil, 7 Cuba.
Cuba tenta sacar o Viagem, né? Aquela cortada bem forte, enquanto o Brasil dá esse saque da Fernanda Venturini. Um saque colocado, tático, olha só, rente à rede e tem dado certo. Fora. Saque pra fora. Tocou no bloco ou não? Tá dando ponto de Cuba. Parece que tocou no bloqueio. Portanto, oitavo ponto de Cuba, 9-8. Saque da Barros. Um saque da Barros, complicou a recepção. Virna teve que levantar. Olha a Mari, olha o bloqueio cubano funcionando. Ó. Ponto de empate, 9-9. Essa bola é muito difícil atacar, porque vem pelas costas, né? Uma bola longa, agora não pode errar. A gente não pode dar o ponto direto, ela jogou na rede direto. Vamos trabalhar, joga no bloqueio, volta. Vamos continuar o jogo. Permanece sacando o Barros, agora forçou demais, jogou pra fora. É ponto de graça para a seleção brasileira, 10-9. Sacando o Virna. Olha só o levantamento totalmente errado. Falta de categoria, né? Totalmente errado. Ela simplesmente agarrou a bola, não levantou. 11-9. Agora ela levantou direitinho. Aí o ataque foi bem sucedido. 10º ponto de Cuba, virando Fernandes. 11 para o Brasil, 10 para Cuba. O saque direto na rede é ponto de graça para a seleção brasileira, erro da mesa. Parece que a ordem do técnico cubano é realmente queimar o saque, né? Entrar com saque suicida, quando dá certo tudo bem, mas elas estão errando bastante também. Agora ele tira a mesa e entra com o número 13, Munhoz, jogadora de 1,80 m. Jogadora de 24 anos. Saque da Fabiana. Sacou Fabiana. Olha o bloqueio do Brasil. Explorado o bloqueio brasileiro. Bola para fora, 11º ponto cubano. 12 para o Brasil, 11 para Cuba nesse terceiro set. Chega no saque Ruiz. Brasil com 2-0 no jogo até agora. Ruiz sacou. Fernanda levantou. Olha o ataque da Érica. Tocou no bloqueio. Cobertura da Virna. Levantamento para Érica. Atacou para fora. Sem desvio no bloqueio. Tudo igual, 12-12. Pro saque Ruiz. Fernanda faz o levantamento. Valesquinha em velocidade pelo meio. 13º ponto brasileiro. 13 Brasil, 12 Cuba. Trabalhando em velocidade, o bloqueio não tem nem tempo de armar, né? Não acredito. Muitas vezes nem acredita, né? Que vai haver o ataque pelo meio. Agora o erro no saque da Mari. Tudo igual, 13-13. Não tem acertado os saques a Mari. É o saque de Cuba. Arlene. Fernanda trabalhou rápido com a Valesquinha. Agora teve cobertura jogada. Ortiz deu defesa da Virna. Valesquinha ajeitou para Érica. Encheu a mão no bloqueio cubano. 14º ponto do Brasil. 14-13. A Érica atacou uma situação complicada, né? De manchete, levantamento. Atacou reto para cima, explodiu no bloqueio. Importante que o Brasil está bem na fita. 14-13. É isso aí. Até o final vai ser lá e cá. Brasil que venceu o primeiro set 25-20, venceu o segundo 26-24, sacou Érica. O levantamento Ortiz, a defesa da Arlene. Tá dando bola pro Brasil. Parece na caída ali, triscou na jogadora cubana. 15º ponto brasileiro, será que ele corrigiu agora? Não, ele tá indicando que tocou na jogadora cubana, ponto pro Brasil. 15-13. Acusou ali o número 6, Ramírez. Sacando Érica. Olha, Ortiz atacou em cima do bloqueio. Ela ficou presa ali entre a Valesquinha e a Fernanda Venturini. Nesse momento que a gente tem que fazer o possível e impossível para conseguir, né, bloquear. Fazer uma bola marcada, bola na entrada de rede, bloqueio duplo em cima. É o momento do pontinho brasileiro. Olha, a Valesquinha trabalhou em velocidade, passou para o outro lado, cobertura da Mari. Fernanda levantou para a Virna, cresceu o bloqueio, ela fez a largadinha. Contra-ataque de Cuba. Bota no chão Ortiz.
Para pingar tá complicado, cara. Estão jogando com correspondente, né? Embaixo ali do bloqueio. Então quando o Brasil pinga, tem sempre alguém pegando. Tem que realmente entrar forte no ataque. Tudo igual, 15-15. Saque de Ramírez. Em cima da Viana, Fernanda com Valesquinha. Agora funcionou a jogada de velocidade. 16º ponto brasileiro. 16 para o Brasil. 15 para Cuba neste terceiro set. Segundo tempo técnico obrigatório no terceiro set. Nesse domingo, a partir de 8h45 da manhã, tem o Mundial de Alta Velocidade aqui no Sport TV. O Grande Prêmio da Inglaterra, direto de Donington Park. As categorias 125, 250 e MotoGP. E tem também no Sport TV, a partir de 1 da tarde, as emoções da Fórmula Renault, etapa de vitória no Espírito Santo. Zona 5, zagueiro, zona 1, defende atrás. Esquerda, olha pra mão esquerda, é isso aí, ela exagera, ela tira bastante. Valeu, vambora. Vai na esquina no saque, um bom saque, Val. Saque, porra. Vai. O Zé Roberto pedindo saque. Saque brasileiro funcionando. E eu tô sendo chato, né? Desde o início, eu tô falando aqui no saque. E eu tô repetindo o que a comissão técnica, o Zé Roberto tá falando, né? Saque o tempo inteiro. É porque a recepção de Cuba não é das melhores do mundo, né, Fernandão? É muito fraca. Abre o saque Valesquinha. Vamos ver se ela vai obedecer ao Zé Roberto Guimarães. O segundo árbitro vai conferindo o posicionamento das jogadoras de Cuba. A dúvida no posicionamento das cubanas. O Roberto fala para ele, 6, está no saque. O Roberto está reclamando do posicionamento das cubanas. Agora está tudo certinho, vem saque brasileiro com a Valesquinha. 16-15. Sacou Valesquinha. Olha o bloqueio amortecendo, contra-ataque do Brasil. Fernanda Venturini levantou para Virna atacar. Deu defesa. Trabalha a seleção cubana. Jogou pronto para ganhar tempo. Mari trabalhou com Fernanda. Fabiana deu defesa. E aí 2 toques mais uma vez. A Ramírez, não foi a 18 não foi a Barros. Mais um erro cubano, um bom ataque da Fabiana, aconteceu a defesa, olha só coisa feia, hein? Foi levantar para saída de rede, mais um ponto do Brasil e mais um erro brasileiro. Por isso a gente começa a abrir uma vantagem, a vantagem é pequena, mas é importante. E agora o saque direto para fora, é ponto de graça do erro da Valesquinha. 17 para o Brasil, 16 para Cuba. Saque de Ortiz. Sacou Ortiz. Olha a Fernanda, trabalhou com Virna. Virna recebeu, atacou e definiu o 18º ponto do Brasil, 18-16. É nesse nível que nós estamos assistindo. O voleibol é um jogo de paciência, né? O tempo inteiro é ponto aqui, ponto lá, ponto aqui, ponto lá. Quer dizer, qualquer vacilo aí pode inclusive render a vitória para o adversário. Sacou Fernanda no levantamento, o bloqueio do Brasil tentando funcionar por ali. Olha a Ruiz. Complicou, elas levantam na Ruiz, que conserta tudo usando o corredor. A Ruiz, a veterana Ruiz, tá muito bem nessa vontade de rede. Ali, parece que quem está marcando é a Mari, né? A Mari está comendo mosca, está atacando corredor, às vezes pelo meio, quer dizer, tem que ficar bem esperto nesse bloqueio. Fernanda levantou, olha o ataque do Brasil, é ponto do Brasil, atacou muito bem dessa vez a Mari. Ela, em compensação, está muito bem no ataque, né? Uma jogadora com futuro promissor, jogadora nova, né? Tá pela primeira vez na seleção brasileira, tem muito potencial, Eusébio, né? Para se desenvolver. Nós estamos acreditando muito, inclusive, que ela vai fazer uma ótima Olimpíada. Ótima diagonal da Ruiz, 18º ponto de Cuba, 19 Brasil, 18 Cuba. O terceiro set parecido com o segundo, só que o Brasil vem comandando esse terceiro set. Fora. Levou muita sorte agora o Brasil, porque a bola parou ali na fita da rede
O saque da Munhoz foi para fora. 20 para o Brasil, 18 para Cuba. Segundo set, Cuba comandou. Segundo set até o 24º ponto. Aí o Brasil virou, fez 26-24. Sacou Fabiana. Olha o bloqueio brasileiro. Ramírez levantou para Ruiz. Fora da Ruiz, bola boa. Foi boa? O pessoal todo do Brasil levantou o braço. E olha que ela está entrando em uma diagonal cravada em cima do bloqueio. Impressionante a Ruiz. 20-19. Vira recebeu, Fernanda faz o levantamento. Érica, pancada da Érica. 21º ponto do Brasil, 21-19. Paciência. Não tem jeito, é lá e cai o tempo inteiro. O Brasil, claro que se o Brasil sacar agora e pontuar, nossas chances aumentam. Normalmente a Mari está forte no saque. Até cubano aí pediu um tempo, que está vendo que o Brasil está conseguindo manter aí 2 pontos na frente. E você não pode perder neste sábado no Sport TV o desafio de natação. Os melhores nadadores do Brasil vão estar na piscina do Minas Tênis Clube na última competição de alto nível antes do embarque para os Jogos Olímpicos de Atenas. Você acompanha tudo ao vivo a partir de 3 da tarde desse sábado e no domingo você assiste o desafio de natação no Sport TV 2 a partir de 10 da manhã. Rogério, falando um pouquinho do voleibol cubano, dessa equipe, né? É uma equipe muito forte no ataque, agora deixa a desejar na recepção, fundo de quadra e também no levantamento. O Cuba tradicionalmente não tem boas levantadoras. Você vê a dificuldade que a levantadora cubana, né? Ela faz ao levantar, ao tentar montar jogadas em velocidade. Ótimo saque brasileiro, 22º ponto do Brasil, ótimo saque da Mari. E ela que normalmente saca no viagem, ela deu somente um tapa na bola, deu uma descaída lá, rente à rede. Você vê, faltou mobilidade aí para a jogadora cubana, o Brasil muito próximo da vitória. Sacando Mari. Olha o Ortiz. Decolou para fazer o 20º ponto de Cuba. 22-20. E Cuba trabalhando muito atrás de rede, né? Tanto para Ortiz quanto para Ruiz. Cuba que vai ser representado no voleibol nos Jogos de Atenas só pelo time feminino. O time masculino está fora da Olimpíada. Olha a Valesquinha, bloqueio e cobriu. Olha, ele levantou para a cubana atacar, facilitou aí o trabalho da Ortiz. É um erro, eu diria primário, né? Da Arlene, que está muito bem, é uma líder excepcional. Deu de toque pro outro lado, enfim, estamos dentro da partida. O importante agora, Zé, é rodar. O Zé Roberto solicita tempo, mas é muito importante rodar. O Brasil depende somente do nosso ataque para vencer a partida. 22 para o Brasil, 21 para Cuba agora no terceiro set. Tá bloqueando naquela saída lá, Paulinho. Saiu a número 10, entrou a 18, número 6 na saída, 8 aqui. Fazer tempo, por favor, Érica na ponta e a Mari na saída. Isso. Tá, paciência. Mari para sair da funda, né? Sair da funda. Bora, vai, 23, moçada. O Zé pediu um tempo aí para coordenar o ataque brasileiro, é muito importante agora. O passe aí na mão da Fernanda Venturini, ela trabalhar em velocidade, montar a jogada. Vamos torcer aí por um bom ataque brasileiro. Sacou Fernandes. Arlene. Fernanda trabalhou, ataque para Mari. 23º ponto do Brasil, 23 para o Brasil, 21 para Cuba. Ótimo ataque, a Mari apareceu muito bem, atacou em cima no bloqueio duplo, buscando o corredor. Abre o saque, Érica. Sacando Érica. Saque curto da Érica. Olha o levantamento, Ortiz bloqueia, amorteceu, mas passou por cima da Érica, é ponto de Cuba, 23-22. É na dúvida, né? A bola o tempo inteiro esticada para entrar de rede, o bloqueio duplo brasileiro pode ir para lá, que a bola está indo lá, o tempo inteiro. Recebeu a Arlene, Fernanda levantou, Virna, bloqueio para fora. 24º ponto do Brasil, Brasil com o match point. E que partida da Virna, hein? 24-22. É a boa. Tá recuperada a Virna, né? Felizmente. Na recepção de toque, levantamento. Ortiz, bloqueio triplo. Teve cobertura, lá vem contra-ataque brasileiro. Fabiano, bloqueio para fora.
Vitória do Brasil, 3-0 para cima de Cuba. 25-20, 26-24 e 25-22. O Brasil fechando a fase de classificação com 9 vitórias em 9 partidas, se classificando na primeira colocação no geral e indo como uma das seleções favoritas para a fase final na Itália do Grand Prix de Vôlei 2004. Fernandão, que vitória brasileira para cima de Cuba, hein? É verdade, é verdade. Parabéns, mil parabéns aí para as meninas, para o Zé Roberto, comissão técnica. Uma partida muito boa do Brasil. O Brasil o tempo inteiro na frente, né? Tirando o segundo set, em alguns momentos nós demos alguns vacilos. O Brasil teve uma atuação muito boa, muito boa. O Virna numa excepcional forma. Fernando Venturini comandando o time. E é aquele negócio, o Brasil entra, não diria como grande favorito para as finais do Grand Prix, mas entra numa condição muito boa, né? Temos ainda Itália, a própria Cuba, a China, o Brasil já venceu, então dá aquele negócio, não tem hoje favorito, mas o Brasil está muito bem na fita. Vem vitória brasileira, 3-0, 25-20, 26-24 e 25-22. Classificação do grupo no fim de semana, o Brasil terminando ali com 6 pontos, 3 vitórias, nenhuma derrota. Seleção de Cuba com 5 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Depois Coreia e Japão nas últimas colocações desse grupo 1, desse terceiro fim de semana, nessa terceira fase do Grand Prix de Vôlei 2004. No geral, o Brasil liderando, terminando aí na primeira colocação, não será mais alcançado. E é importante ressaltar que o Brasil venceu a China por 3-1 na primeira etapa, né, do Grand Prix. A China, que lidera o ranking da Federação Internacional de Voleibol. Hoje vencemos brilhantemente Cuba, quer dizer, é um time que o Zé Roberto recompôs, é um time mesclado, jogadoras novas como a Mari, jogadores veteranas como a Virna, né, que jogou muito, muito bem. Ela que teve um estiramento muscular, ficou fora do jogo do Japão, parte, não jogou contra a Coreia, se recuperou totalmente e foi, no meu entender, o grande destaque da partida. Muito bem, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Você vai ficar agora com o Sport TV Especial. Agradecemos a presença do Fernandão. Obrigado pela audiência, pela atenção. Um grande abraço a todos. Muito bom dia e até o próximo encontro. Sport TV, o canal campeão.